Shalom Adonai, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro do ano de 2023. Aqui vos fala a pastora Hélida Ferreira e nós estamos retomando o projeto Edificando a Noiva. O tema de hoje é o poder da mensagem profética, que se encontra no texto de 2 Reis 1, de 1 a 18. Nós vamos fazer a leitura. Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras. Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhes falou: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se sou eu, homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu ele ao rei e disse-lhe a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste os mensageiros a consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Será acaso que não haverá Deus em Israel cuja palavra se consulte? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Bom, então primeiro nós vamos responder: o que é um profeta? Profeta é uma pessoa escolhida por Deus para entregar o recado, a mensagem de Deus para o povo. O poder da mensagem profética está no seu cumprimento. Foi Deus que falou, cumprir-se-á. Porque as palavras do Senhor são verdadeiras e pesadas em salvas de prata. Provérbios 6:31. Diferentemente do homem comum, Deus entregou ao profeta as chaves do reino dos céus. O profeta liga e desliga, abre e fecha, e tudo sobre a direção de Deus, segundo Mateus 16:19. Mas ser profeta tem sua responsabilidade e renúncia. O profeta é uma pessoa de comunhão íntima com o Senhor, ao qual Deus revela os seus desejos e propósitos do seu coração.
Se eu quero ficar parecido com Deus, eu preciso andar com Deus. Somos semelhantes a quem temos maior intimidade. Mas na história de hoje, nós temos um líder de Samaria, a capital de Israel, chamado Acasias, que ao cair da janela do quarto alto, adoece e no lugar de consultar o Senhor, Deus de Israel, envia mensageiros à cidade de Ecrom para consultar Baal-zebube acerca da sua saúde, se sararia ou não. Mas quem é Acasias? Acasias era filho de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel. Reinou em Israel por apenas 2 anos, entre cerca de 850 a.C. e 849 a.C. Tal como seu pai e antecessor, acompanhou a sua mãe na adoração idólatra a Baal, e em especial a Baal-peor, o que teria encolerizado a Deus sobre este comportamento. Isso está lá em 1 Reis 22, 52 a 54. E quem é Baal-zebube? Ora, Baal-zebube é o deus da mitologia filisteia e cananeia, protetor da cidade de Ecrom e chefe do panteão. Significava o senhor das moscas e da pestilência, também associado à morte e à crueldade. Baal-zebube ou Beelzebu, o próprio diabo, essa é a significação de Baal-zebube. Entenda, o fato de Samaria estar sendo governada por um rei pagão que abandonou, deu as costas para o Senhor, para viver na idolatria, não significava que Deus não estava mais no controle do povo de Deus ou de Samaria. Pelo contrário, o Deus que não perde o controle estava revelando o seu poder através da vida de Acasias, porque Acasias esqueceu que Samaria pertencia a um Deus santo. Acasias afrontou a onipotência, a onipresença de Deus, subestimou o seu poder e sofreu a consequência. Então, neste mesmo momento, o anjo do Senhor diz a Elias: dispõe-te, ou seja, seja ligeiro, apressa-te, e encontrarás os mensageiros do rei de Samaria, e dirás: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Assim sendo, os mensageiros de Acasias voltaram o caminho do palácio, depois que Elias encontrou-se com eles e deu o recado. Por acaso não há Deus em Israel, em Samaria? E aí o Senhor deu decreto que ainda, por causa daquilo ali, Acasias morreria, por ter negligenciado o Senhor. Ora, o profeta havia entregado o recado. Acasias então manda um capitão de 50 com 50 soldados ir até ele. Pelo fato de Acasias ter enviado os mensageiros a um deus estrangeiro, em lugar de pedir ajuda ao Deus de Israel, estes foram interceptados pelo profeta Elias, que envia uma mensagem para Acasias que, pelo fato de ter consultado um Deus ímpio, não melhoraria, mas iria morrer por causa dessa doença. Em lugar de se humilhar, Acasias envia uma força de 50 homens, chefiada por um capitão, para trazer Elias até o lugar onde Acasias estava. O propósito era intimidar o profeta para que fosse a sua presença. O profeta apenas disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu caiu e consumiu aos capitães e aos seus 50, o primeiro e o segundo. Entenda, a força verídica de Israel não estava nos seus exércitos, mas na palavra profética do homem de Deus. Nós vamos ver confronto e resistência. Isto fala não do homem, mas do que o homem ou a mulher de Deus carrega. Não é sobre quem nós somos ou do preparo que nós temos, porque nunca estaremos preparados ou dignos o bastante, mas é sobre quem é Deus. O Deus que vai conosco, o Deus que nos acompanha, o Deus que vai na nossa frente, o Deus que se chama salvação, que se chama livramento. Todo o movimento que Elias fez direcionado pelo Senhor, não foi por vontade própria. Aliás, vontade própria é algo que o profeta não conhece. O Salmo
139, ele fala bem do viver profético de Davi, quando ele recita: Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Quando Davi fala isso, ele está falando justamente do que é o viver profético. Deus jamais abrirá mão da sua soberania. Por causa dela morreu o rei Acasias, 2 capitães e 100 soldados. Provérbios 18:12 diz: a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Provérbios 15:33 diz: temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Veja, nós temos aqui um exemplo. O terceiro capitão, com seus 50 soldados, ao apresentar-se ao profeta, se ajoelha e suplica: homem de Deus, peço-te, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Primeiro, o capitão reconheceu ser Elias homem de Deus, reconheceu a autoridade espiritual. Segundo, no lugar de ordenar, pediu, reconheceu a superioridade do que seria a soberania de Deus diante dos homens. Terceiro, humilhou-se, pedindo por sua vida e dos seus 50 soldados. A humildade precede a honra, a preocupação com quem estava abaixo do seu comando, princípio de autoridade e obediência. Quarto, reconheceu que nada era quando disse: meus 50 soldados são teus servos. Entregou tudo o que tinha, reconhecimento do poder de Deus, da soberania de Deus, que tudo era do Senhor. Então o anjo ordena a Elias: desce com este, não temas. Você pensa que o profeta não tem medo? Elias estava com medo, mas obedeceu ao Senhor e foi à presença do rei entregar duro discurso. Acaso não há Deus em Israel? Ei, acaso não há Deus no Brasil? O Brasil é do Senhor Jesus. Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde a sua soberania. O Salmo 33, 12, 17 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Mas no Senhor há livramento. Não confieis nos homens, mas espereis no que Deus vai fazer. O Salmo 34:18 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Porque o Salmo 125:3 traz uma promessa de esperança do Senhor para a sua noiva. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer iniquidade. O Deus que livrou o terceiro capitão e seus 50 soldados é o mesmo que pode nos livrar se nos humilharmos debaixo da sua potente mão, porque o que ele promete, ele cumpre. Então, o que nós vamos desejar ser? O rei arrogante, insensato, que morreu? Ou o terceiro capitão humilde, que livrou a si e aos seus 50 e foi honrado? Para os dois, Deus revelou-se como Deus, para um ordenando vida e para outro ordenando a morte. Então oremos para que o Senhor nos conceda força, entendimento e graça, para suportarmos os tempos difíceis e confiarmos em suas palavras, porque a palavra profética de Deus exerce o seu poder na vida de todo aquele que crê. Quem você deseja ser? Que nós possamos colocar as nossas vidas totalmente nas mãos do Senhor. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê um dia
de graça, de paz, de saúde, de prosperidade na sua presença. Que esse ano 2023 seja um ano de muitas bênçãos, de muita paz, de muita prosperidade, mas principalmente do mover de Deus sobre as nossas vidas. Que você veja que nós temos um Deus que está no controle. Confie nele e ele tudo fará. Amém? Um beijo e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.